um excelente sábado para você, sintonizado aqui nos Donos da Bola, na tela da sua Band Triângulo. Você já sabe, né? Já tá aí até anotado na tua agenda. Sábado é dia de acordar mais tarde, então você sempre põe o despertador 11h30 da manhã, porque os Donos da Bola sempre chegam com muita informação, com muito debate para você, mesmo quando o futebol está parado. E hoje, tá assim de assunto, tem conexão direta com Belo Horizonte, tem entrevista, tem dica para quarentena e tem Ronei Bentes, claro, não é, seu Ronei Bentes? Como está? Bom sábado. Bom sábado, Vitor. Bom dia a todos. Prazer mais uma vez estar aqui, não é? O programa de semana passada bombou, rapaz. Olha, foi uma repercussão muito grande. Bonito, o pessoal gostou muito, né? A repercussão daquele programa especial homenagem, sobre, né? Os 36 anos da conquista da Taça CBF, o maior título da história do Uberlândia Esporte, sem dúvida nenhuma. O pessoal gostou. Tem destaque, seu Ronei? Tem destaque, sim. O destaque é a volta dos campeonatos, ou não. Isso ainda está sendo discutido. Já a gente traz isso também. Matheus Adam, tudo bem, seu Matheus? Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Ronei? Bom dia a todos que estão nos acompanhando. A situação parece que existe uma luz no fim do túnel, né? Aqui tudo indica 20 de junho. Será? CBF está falando em 17 de maio, mas para alguns estaduais. Bom, falando ainda sobre essa questão, a gente já começa os Donos da Bola com entrevista com um personagem histórico também da história do Uberlândia Esporte, o Ângelo Márcio, que hoje é diretor de futebol do Manaus Futebol Clube, lá, claro, da cidade de Manaus, está também vivendo todo esse drama por conta da pandemia lá em Manaus, e ele está conosco nos Donos da Bola deste sábado. Tudo bem, ô Ângelo? Muito bom dia. Você está em Manaus? Você tá onde? Desculpa te tirar do açude para pescar, que você estava pescando, né? Bom dia, Vitor. Bom dia, Ronei, Matheus, Ivan aí. É um prazer estar falando com vocês aí nesse programa, que a gente já sabe que é um show de audiência. A gente está dando uma pescadinha, a gente gosta, viu, Vitor? Nessas horas que a gente tem aí, esses momentos. Claro que não seria o ideal agora, mas já que tem, a gente tem que aproveitar bastante. Ô Ângelo, eu já te faço justamente a primeira pergunta ligado a isso. Você está trabalhando no time do Manaus e Manaus virou o epicentro do coronavírus no Brasil. A situação lá está dramática, a gente está acompanhando. Como que vocês estão passando essa situação por lá? Você está há quanto tempo aqui em Uberlândia, depois dessa paralisação? Olha, Vitor, depois que houve a paralisação dos campeonatos, aí a gente teve que liberar os atletas, né, como foi de praxe todos os clubes, e aí eu também fiz o meu retorno na cidade de Uberlândia. Realmente é um momento atípico, né, um momento diferente que a gente está vivendo, mas dentro das possibilidades, né, até das próprias posições aí da CBF, a gente espera voltar ao normal aí o mais rápido possível. Ronei Bentes. Prazer falar com você, Ângelo. Gostaria de lembrar que Conhece o Ângelo Márcio? Bastante. É um ídolo da torcida do Uberlândia, né? Nós trouxemos aqui na semana passada o Moacir, considerado aí talvez o melhor goleiro da história do Uberlândia. Há controvérsias, né? Tem Moacir, tem Renato e o Ângelo está aí também nesse nível aí. Durante toda a década de 90, ele foi goleiro do Uberlândia Esporte, conhece como ninguém o clube, porque depois que encerrou a carreira, ele também trabalhou como dirigente do Uberlândia Esporte recentemente, não é? Antes de ir lá para a equipe de Manaus. E, aliás, eu aproveito, Ângelo, para poder fazer uma pergunta que eu ouço há mais de 20 anos. Eu tenho certeza que você ouve todos os dias também. Por que a cidade de Uberlândia não tem um time à altura dessa grandeza que é a cidade? Bom dia, Ângelo. Um abraço, um prazer estar falando contigo também. Ô, Vitor, o Ronei me empregou muito, viu, com as narrações dele aí afora, aí em Goiás, me empregou muito, viu? Tem que agradecer muito a ele. Em relação ao Moacir e o Renato, eu sempre brinco e digo, né, que eles foram responsáveis por eu jogar no Uberlândia, porque eu via eles jogar e tinha aquele sonho de garoto, né? Um dia eu vou ser igual a eles. Não consegui ser, eles foram melhores na história, melhores na carreira, mas graças a Deus a gente quase atingiu o nível deles, mas assim com uma satisfação muito grande. Ronei, em relação ao Uberlândia, a primeira coisa que a gente sempre coloca é calendário, né? Então é impossível, por exemplo, você dar uma sequência num clube de futebol, num grupo de futebol de jogadores e comissão técnica com um calendário de 3 meses. Isso é praticamente impossível. Primeiro, para você trazer um atleta. E segundo, para você dar uma sequência de trabalho. Porque a gente está acostumado com esse campeonato mineiro, é um campeonato dificílimo,
É um campeonato que nem sempre tem a lógica, né? Às vezes as viagens, a distância, própria arbitragem, são vários fatores que podem interferir, às vezes, numa boa colocação sua. E quando você não começa bem, tudo tende a não dar certo. Mas, Ângelo, eu entendo a sua colocação, mas é o seguinte, a gente mostrou aqui na semana passada, o Uberlândia foi campeão da Taça CBF há 36 anos e, lamentavelmente, de lá para cá, o time não conseguiu ter uma sequência dentro das competições nacionais. E o Manaus não seria, talvez, um exemplo para o Uberlândia, porque o Manaus, pelo que eu sei, ele é um clube novo, foi criado recentemente e já está com um calendário, ou seja, ele trilhou o caminho que o Uberlândia já deveria ter trilhado há mais tempo. E hoje o Manaus está na Série C do Campeonato Brasileiro, não é isso? Isso porque o Manaus subiu agora, né? Da série D para a Série C. O que o Manaus tem no planejamento que o Uberlândia não teve nesses anos todos? O Manaus é um clube novo, é um clube enxuto, é um clube onde 2 pessoas comandam. Então, assim, existem algumas diferenças do Manaus para o Uberlândia, principalmente da tradição. O Uberlândia já entra numa competição com aquele peso grande, que tem que dar certo. E nem sempre dá certo o início. E quando o início não dá certo, se você não tiver um comandante, se você não tiver uma direção, uma convicção que aquele trabalho está certo, mas não naquele momento não está dando, mas pode mudar, então isso pesa muito. Mas eu te digo que o Uberlândia vai dar certo. O Uberlândia vai dar certo, o Uberlândia vai ter o seu momento. Ele teve um momento aí quando a gente saiu da direção, né, junto com o Guto Braga, o clube estava numa Série D, estava numa Copa do Brasil. Então é isso, é tentar dar uma sequência, porque a partir do momento que você tem uma sequência, tudo fica mais fácil, principalmente no futebol. Matheus Adam. Ângelo, bom dia, é um prazer falar com você. Eu estava acompanhando mais cedo com o Rony alguns vídeos do time de Manaus, e a gente reparou que a equipe joga na Arena Manaus, né, que é a arena construída para a Copa do Mundo, e que geralmente os jogos da equipe são lotados, né? A gente percebeu que quase a totalidade, né, Rony? O estádio estava sempre lotado, pelo menos nas finais. Né? Pelo menos do que a gente conseguiu ver, o estádio está sempre lotado. Como é que a torcida da cidade de Manaus abraçou o time? É diferente daqui, da torcida do Uberlândia, que a gente tem o Parque do Sabiá, que cabe quase 40 mil pessoas, mais de 40 mil pessoas. Mais de 40 mil, né? E que, infelizmente, não consegue colocar 10 mil torcedores. E como que foi, né? Fazer esse projeto novo numa cidade que tem o FAST, que tem o São Raimundo, que tem o Nacional. Matheus, a gente, assim, só alguns dados para o torcedor, né, para o ouvinte, claro, se basear. Nós terminamos o estadual de 2019, uma final com 670 pagantes. E a gente terminou a Série D com o último jogo com 60 mil pagantes. Se tivesse um estádio com 120 mil, a gente colocaria, porque foi uma loucura. Precisou colocar telões na cidade, nos pontos turísticos da cidade. Então, assim, o Manaus, quando foi criado, ele teve uma felicidade muito grande. Primeiro, colocou o nome da cidade. Segundo, colocou as cores da cidade. E a gente teve a percepção que os clubes tradicionais, como São Raimundo, como Nacional, como FAST, estavam em declínio, não tinham um momento bom. E a gente apostava tudo que quando o Manaus tivesse uma boa atuação, ele ia trazer esses torcedores para ele. Para quem? Para o Manaus, para a cidade do time, para o time da cidade de Manaus. E o nosso presidente foi muito feliz nessa aposta. Foi o que aconteceu. A partir das fases classificatórias, o estádio não ficou com menos de 20 mil pessoas. Agora, eu posso perguntar? Claro, por favor. Eu estava vendo aqui também, você sabe que as redes sociais hoje informam tudo, né, Ângelo? E estava vendo aqui que o Bruno Henrique, quando estava no Uberlândia, foi oferecido ao Manaus e acabou não se transferindo por causa de R$200. Eu gostaria que você explicasse essa situação. Já foi na sua gestão, não? Você foi o culpado? Nós estávamos no Uberlândia e acabou a temporada do Uberlândia e lá no estado do Amazonas era sempre no segundo semestre. Então teve atletas aqui, como o Bruno Henrique, que foram oferecidos para o Manaus. Até porque para preencher o período de contrato aqui e para eles manterem uma sequência de estar jogando. O Bruno Henrique, ele teve um endurecimento no valor de salário dele diferente dos outros. E naquele momento o presidente achou que não era viável pagar ele mais do que os outros atletas.
o que ocorreu dele não poder participar naquele momento. Me parece que o salário era de R$1.000, né? Que o pessoal lá estava ganhando, né? O teto era R$1.000 e o Bruno queria 1.200. Então foi essa diferença que acabou inviabilizando a ida dele para o Manaus, foi isso? Histórias do futebol, né? Muita gente fala que de repente ele tivesse ido para o Manaus e não fosse para o Itumbiara, foi onde o Arley viu ele jogando os jogos, de repente ele não estaria onde está hoje, né? Ô, Ângelo, eu vou fazer a última pergunta para você. Quero voltar àquela minha primeira questão. Você falou que está tudo paralisado realmente. E você, como diretor de futebol do Manaus, você tem informações se existe a possibilidade? Eu sei que a situação amazonense é pior do que em grande parte dos estados do país. Queria que você falasse pra gente se existe já um panorama, se há uma possibilidade de volta, vocês já trabalham com isso, e o que você tem ouvido hoje da situação no Amazonas, situação de saúde no Amazonas? Ô Vitor, a gente está no grupo dos times da Série C, a gente está nos diretores executivos de todos os times do futebol brasileiro, e o que eu posso assim, te adiantar é o seguinte: o que a gente acha e aposta hoje, a primeira federação a voltar a ter competições vai ser a Paulista. Ela vai ser o modelo desse retorno. Primeiro, que é viável financeiramente para ela vai vender muito, ela vai ter uma oportunidade de ganhar dinheiro, tanto é que ela está pensando em padronizar uma sede na própria cidade e trazer todos os clubes. Ela vai ser o pontapé inicial disso tudo. Hoje, Manaus hoje, infelizmente, não passa por um momento bom. Se você me falar e me perguntar se Manaus hoje tem condições de ter o início dos treinamentos de uma equipe de futebol, eu vou te afirmar que não. Então, nós vamos depender disso, dos pontos do país, dos estados, que a gente vê que cada um está atravessando, né, um momento diferente, uns com mais, outros com menos. Então, o momento hoje, eu te afirmo tranquilidade que Manaus não tem condições. Agora, a gente vê que a Paulista está ingressando aí em fazer já, em retornar esse campeonato, porque para ela, da forma financeira viável, é muito interessante. Perfeito. Ângelo Márcio, diretor de futebol do Manaus Futebol Clube, goleiro histórico do Berlândia Esporte. A gente quer agradecer muito a sua presença aqui nos Donos da Bola. Conte sempre conosco. Quando você voltar lá para Manaus, dá um abraço no pessoal. E quando acabar a quarentena, chama a gente para ir para a chácara, que a gente quer pescar também, viu? Abração. Vamos pescar, viu? Um abraço a você, um abraço ao meu amigo Ramiro Bentes. Foi um prazer falar com ele. Há muito tempo a gente não se fala. Um abraço aí ao Matheus, ao Ivan e a todos os ouvintes. E parabéns aí pelo grande trabalho de vocês e pelo sucesso que é esse programa, tá bom? A gente que agradece, Ângelo. Um abraço e sucesso. E a gente segue nessa discussão toda sobre volta do futebol, não volta ao futebol. E a gente já faz a nossa conexão com Belo Horizonte, porque o André Salles traz as primeiras impressões, porque ontem, né, a CBF já falou durante a semana assim, ó, estão liberados para voltar, para encerrar as férias e voltar aos treinamentos as equipes. Mas em Belo Horizonte tem time que ainda não sabe se vai voltar agora não. André Salles, direto de BH, tudo bom, André? Um abraço para você, Vitor Albergaria, e para todo mundo ligado nos Donos da Bola. Assim como todos os clubes, né, das séries A e B, América, Atlético e Cruzeiro já encerraram o período de férias. Ou seja, os jogadores que ficaram em férias em todo o mês de abril, desde a quinta-feira, dia 30 de abril, estão liberados, ou seja, estão prontos para voltar às atividades. O problema é que essa liberação depende das federações, no caso a Federação Mineira de Futebol, com base no que definir a CBF. Vale destacar que cada clube está enxergando de uma forma. Por exemplo, o Cruzeiro diz que já tem todo o protocolo pronto para voltar aos treinamentos já na segunda-feira. Exames seriam feitos na porta do CT, os jogadores poderiam até treinar de máscaras, enfim, o Cruzeiro está se dizendo aí pronto para voltar aos trabalhos. Já América e Atlético talvez não tenham esse protocolo pronto, orientariam atividades dos jogadores em casa. Vamos ver então como é que vai ser essa decisão da CBF, como vai ser a orientação da Federação Mineira de Futebol e, por último, como cada clube vai definir a volta às atividades. Vamos ter aí, com certeza, muita discussão, até porque não se sabe como vai ser a volta aos jogos em si, né? Se de fato os jogos vão voltar, se vão ser com portões fechados, ou se a gente ainda vai ter que esperar, já que o coronavírus, infelizmente, segue avançando no nosso país. Eu volto com você, Vitor. Um grande abraço.
Grande abraço, André. Um abraço para o pessoal do Donos da Bola de Belo Horizonte. Gente, vamos falar um negócio real aqui. Nós estamos entrando no mês de maio, 2.000 casos oficiais confirmados pelo governo de Minas. Estamos falando só do estado, do caso de Minas Gerais. Não dá para voltar ao futebol, gente. Dá para pensar, mas não dá para voltar ao futebol. A prioridade é a vida, em primeiro lugar, né? A saúde das pessoas. Eu acho que isso é que tem que ser levado em consideração. E o futebol, como diria Milton Neves, né, é o menos importante entre as coisas mais importantes. Não é verdade? Então, o mais importante das coisas menos importantes. Mais ou menos por aí. Então, eu acho que tem que ter realmente muito critério, tem que analisar a situação para que os clubes possam pensar em voltar aí às suas atividades. De qualquer maneira, eu acredito que público em estádio vai demorar a acontecer. Viu? Tem nem sentido voltar com público. Na Itália, por exemplo, a competição pode voltar em agosto, que a Itália é um dos países que mais está sofrendo na Europa com essa relação, com a relação do coronavírus. Mas a previsão de volta do campeonato pode ser para agosto, mas a volta do público só em 2021. Para a gente ver o quanto a situação está grave nos outros países e que está começando a ficar muito pesada aqui no Brasil, não está sendo fácil para os jogadores, não está sendo fácil para os torcedores, mas a gente precisa preservar a vida, né, das pessoas. A gente tem que pensar que sem a vida não tem futebol, então não faz sentido ter futebol sem... E você falou até o negócio da Itália, né? Eu achei até importante a gente falar. Vocês viram a notícia essa semana que o Dybala, o atacante da Juventus, testou 4 vezes é verdade. positivo para corona. E curou, infectou, curou, infectou. O problema é o seguinte, existe a pressão também de alguns dirigentes, né? Porque estão preocupados, né? Os clubes estão sufocados financeiramente. Isso, aliás, já era antes. Tem clube aí que não pagou salário durante o ano todo, desse ano de 2020, e agora está colocando a culpa nessa pandemia aí. É o caso do Vasco da Gama, por exemplo, não é? Então tem muito clube que já estava no sufoco e agora está aproveitando essa situação aí para poder levar alguma vantagem. Mas a verdade é que eu acredito que as federações vão ter que se reunir e definir de que forma é que as equipes vão voltar a treinar, de que forma os campeonatos vão recomeçar. Mas e só recomeçar nisso, realmente com muita segurança. Acredito que não. Será que é hora de pensar nisso? Porque tem coisa o Rogério mais importante. Caboclo, presidente da CBF, acabou de falar assim, não, dá para voltar talvez no dia 17 de maio. Mas 17 de maio é agora, estão falando no pico só em junho no Brasil dessa doença. Eu vi uma entrevista né, do presidente do Grêmio dizendo que o Grêmio tem condição de testar todos os jogadores, todo mundo que trabalha no clube. E o Grêmio foi um dos primeiros que protestou. Exatamente. Né? Mas e os clubes do interior? Né? A gente tem que pensar nos clubes do interior. Eles têm condição de fazer isso, não é verdade? Então tem teste para todo mundo? Não sei. Então realmente você tem razão, não é hora de pensar nisso não. Nessa semana lá em BH também o presidente do Atlético Mineiro, o Sete Câmara, ele deu uma entrevista para a Rádio Itatiaia dizendo que em uma reunião que aconteceu entre os dirigentes dos clubes e a federação, existe uma previsão de uma possível volta no dia 20 de junho. Mas o próprio Zema disse que antes de julho não tem nenhum evento de massa no Aí a gente entra na contradição, né, entre as falas, mas... O problema é que as férias dos jogadores terminaram, né? Oficialmente foi agora no dia 30, não é? Então eu imagino que a partir de agora a pressão vai aumentar. E o presidente da Federação Mineira, Adriano Aro, gravou um vídeo com exclusividade para o Donos da Bola, Triângulo, e ele fala pra gente um pouco o que foi resumido nessa reunião. Roda aí. Estive hoje com o governador do estado, Romeu Zema, para conversarmos sobre a possibilidade de retorno do futebol no estado de Minas Gerais. A Federação Mineira, em conjunto com o estado de Minas Gerais, irá desenvolver um protocolo médico possibilitando que as equipes possam sim retomar as partidas de futebol no estado de Minas Gerais. É claro que o momento adequado da volta dependerá da sinalização positiva dos órgãos de saúde, em especial do Ministério da Saúde do Governo Federal, da Secretaria de Saúde do Estado e também de cada município do nosso estado de Minas Gerais. Cada cidade, cada prefeito é que tem a condição de avaliar se é possível ou não a retomada do futebol no seu município. Mas a Federação Mineira pretende, em conjunto com o Estado, dialogar com todos os prefeitos, com todos os interessados, para que possamos voltar a ter o futebol em Minas Gerais o mais rápido possível. O importante nesse momento é fazermos tudo com muita cautela, planejamento e segurança, garantindo assim a prática sadia do futebol em todo o nosso estado de Minas Gerais. Tá aí, panorama
é esse, não é? Foi discutido, mas ainda não tem data. Eu acho que bate muito nisso que a gente acabou falando, né? Ou seja, muita discussão, nenhuma solução. Mas eu acredito que esse assunto vai ser muito debatido nos próximos dias. E aí a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, mas conforme eu disse anteriormente, agora com a volta dos jogadores, né, com o final das férias, eu acredito que realmente a pressão vai aumentar. Talvez a solução seja mesmo continuar do jeito que está. Essa é a solução do momento. Parar, né? Parar, continuar parado. Até o Ministério da Economia disse, o presidente Bolsonaro falou que a alegria do brasileiro é o futebol, mas, gente, tá morrendo gente ainda, meu Deus, não é hora de pensar em futebol. Bom, antes da gente ir para o intervalo, a gente citou toda essa questão, você falou até do presidente Sérgio Sete Câmara. Vamos falar rapidinho sobre o estádio do Atlético, que enfim está saindo do papel. Fizeram já a terraplanagem, todo o projeto bonitão, lá no bairro Califórnia, lá em Belo Horizonte. A Casa do Galo vai sair. Tomara, porque a torcida do Atlético merece ter um estádio à altura, não é? Da grandeza que é a torcida atleticana. E eu tenho certeza que a partir da construção desse estádio, o Atlético vai conseguir alçar um novo patamar aí. Porque, inclusive, o próprio presidente do Atlético já disse que vamos ter 5 grandes clubes no Brasil. Flamengo, Atlético e os outros 3 não sei. Palmeiras, né? Palmeiras, né? Se o Galo fizer o projeto do estádio igual o Palmeiras fez com o Allianz Parque, vai ser um excelente negócio. Porque quem administra o Allianz Parque é que... a W Torre? A W Torre é que fica por conta... Que a W Torre construiu, o Palmeiras queria comprar o estádio da W Torre, mas a Arena do Galo é da MRV, não é? Seria da MRV, mas assim, vendo de longe, é a mesma coisa. A situação é a mesma financeiramente e a gente espera que o Galo consiga usufruir bem do estádio, né? Não pode acontecer em caso do Corinthians. Exatamente, a garantia é essa, que o Atlético não vai investir nesse estádio, né? O patrocinador é quem vai construir o estádio. E ao contrário do Corinthians, o Atlético, pelo que a gente sabe, não vai contrair dívidas para ter o seu estádio aí, mas tomara que realmente esse estádio seja da grandeza que a torcida do Atlético merece. Até falaram que é um dos projetos mais sustentáveis porque é barato, é 400 e poucos 480 milhões, né? O de Brasília custou quase 2 bilhões, né? Mas teve muito desses 2 bilhões que entrou no bolso de muita gente. Aí dá para ver a diferença, né? Elefante branco. Não. E esse vai ser usado mesmo. Esse vai ser usado do Galo mesmo. com certeza vai dar. Eu falo de Brasília. O de Brasília não tem nem campeonato lá direito, né? Aproveita você que não tá fazendo nada, tá no sofazão de casa, tá vendo a gente, ou também no Facebook. Nós estamos sendo transmitidos ao vivo no Facebook da Band Triângulo e no YouTube dos Donos da Bola Triângulo. Só bater lá que você vê essa versão na íntegra. Aproveita e peço para você seguir também o nosso Instagram, os Donos da Bola Tri. Entra lá que tem fotos muito bacanas pra gente, trazendo sempre aqui os nossos bastidores do Donos da Bola. Vamos então chamar o Érico Gabriel, porque o Érico Gabriel, rapaz, fiquei sabendo até que pegou estrada essa semana. Pegou estrada. O Érico Gabriel tá com um dos grandes ídolos da história do Uberaba Esporte Clube. Vamos lá, Érico Gabriel com o nosso Depois das Chuteiras. Bom dia, vocês devem estar estranhando eu aqui na beira da rodovia, mas é porque o Depois das Chuteiras está indo para Uberaba contar a história do Leizinho, meio de campo que jogou pelo Zebu. Hoje ele está com 58 anos, mas fez história pelo clube nas décadas de 70 e 80. Ele simplesmente foi campeão em todas as categorias, dente de leite, juvenil e profissional. E ele mandou um recado para essa torcida apaixonada. Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou o Leizinho, ex-atleta do Uberaba Esporte Clube. Comecei na base do Uberaba Esporte, fui a quase a vida inteira do Atlético. Eu tive uma saída, tive o Atlético Mineiro de Fonte Juvenil no Atlético e voltei logo em seguida no Uberaba, quando eu fui campeão em 1980 na Taça Minas Gerais pelo Uberaba. Fui emprestado para o Goiatuba, logo em seguida para o Sertãozinho, onde eu fiquei lá um ano disputando o Campeonato Paulista pelo Sertãozinho. Voltei pelo Uberaba Esporte Clube, disputei o último Campeonato Brasileiro que o Uberaba disputou em 1983. E hoje eu sou comerciante, estou trabalhando pela Funel com uma parceria com o nosso presidente, o Luiz Alberto Medina, com a parceria do Uberaba Esporte. Estamos no Sub-17, Sub-18 e Sub-20. E estamos com o apoio agora do atual presidente Rui Trida, para dar um apoio para a base, para nós aproveitarmos o jogador do profissional, o elenco profissional.
Muito obrigado, espero que tenham gostado. Ô Leizinho, gostamos sim, obrigado pela participação aqui, o nosso Érico Gabriel trazendo muitos contatos. Pessoal de Uberaba, um abraço para todos vocês aí, a gente quer muito que o Zebu se recupere, que saia dessa maldita terceira divisão, volte para a primeira, junto com o Uberlândia, junto com os grandes times da região. Rapaz, e o que teve de jogador bom lá em Pois Uberaba, é, hein? Meu Deus do céu, além do Leizinho aí, lembro dele perfeitamente, não é? Olha, eu vou dar umas dicas aí pro Érico, hein? Paulo Luciano, Tonzinho, Diron, Vandinho, grandes jogadores que marcaram época, não só no futebol de Uberaba, mas também em Minas Gerais e em todo o Brasil. Que época do Uberaba, hein? Conquista Nossa. da Taça de Prata, conquista da Taça Minas Gerais, teve a disputa também em 83 do próprio Campeonato Brasileiro. Teve um lá. jogo do Uberaba contra o Flamengo no Maracanã. O Uberaba virou o primeiro tempo ganhando por 2-0. Flamengo de Zico, Adílio, aquele timaço do Flamengo. E o Uberaba ganhou o primeiro tempo 2-0. Segundo tempo, o Zico ele fez. Tal de Arthur Antunes Coimbra acabou fazendo um monte de gols lá e o Flamengo virou para 3-2. Mas é um dos grandes jogos da história do Uberaba Esporte. E oportunamente a gente vai desenvolver esse assunto aqui. Ô Leizinho, um grande abraço para você, todos vocês aí de Uberaba também, os ex-jogadores do Uberlândia, do Uberaba, do Nacional, da URT, do Mamoré. Gente, manda vídeo pra gente, entre em contato com a gente que a gente faz questão de mostrar vocês aí e vai espalhando os donos da bola pro pessoal aí. Bom, nós estamos chegando no final do Donos da Bola. Ronei tá desesperado aqui para dar dica de livro, de filme e tal, mas vamos então para as nossas dicas de quarentena? Vamos lá. Continuamos a quarentena, né? Antes de mais nada, quero lembrar que amanhã tem São Paulo e Milan, né? Opa! São Paulo e Milan, 2 da tarde aqui na tela da Band. Você torceu aqui o bicampeonato do São Paulo. Ó, o São Paulo tinha Zete, Cafu, Miller fez o gol faltando 2 minutos, tinha Raí, mas o Milan também tinha Massaro, tinha Desailly, tinha Jean-Pierre Papin, o francês, treinado pelo Fábio Capello, inclusive. Foi um jogaço, final do Mundial de 93, o último até 2005. Exatamente. Amanhã, 2 da tarde, aqui na tela da Band. Você, principalmente quem é torcedor de São Paulo, não pode, em hipótese nenhuma, perder essa atração. E detalhe, jogo na íntegra, narração de Luciano do Vale, comentários do nosso saudoso China também, o Juarez Soares. Bom, vamos então, Ronei Bentes, você tá com uma dica aí super rebuscada, né? Eu não sou muito de cinema, de filme, não, mas vou dar uma dica de um filme que eu vi essa semana, Por gostei favor. bastante. E filme novo, hein? Foi lançado semana passada pela Netflix, que é o Sérgio, uma história do diplomata brasileiro, né? Que servia na ONU e acabou morrendo num atentado em Bagdá. E isso aconteceu recentemente. O Wagner Moura, quem interpreta o diplomata brasileiro, é sem dúvida Sérgio Vieira de Mello. Um grande filme e que você não deve perder. Maravilha. Matheus Adam, tem dica também? Tenho dica, Vitor. Aos amantes do basquete, tem uma série do Netflix que lançou há 2 semanas, que se chama Last Dance, que conta a história do time do Chicago Bulls desde o draft do Michael Jordan. O time do Chicago Bulls era um time coadjuvante na liga e que a partir dele, da chegada do Michael Jordan, ele decolou. E tem muitas histórias legais. Toda terça-feira, 2 episódios são disponibilizados na Netflix. Então nós já temos 6 da primeira temporada. Maravilha, então assistam lá. Let's Dance. Let's Dance, não confundir com a Last música. Dance. Last Dance. Isso. Last de última Isso. dança, né? Maravilha, vamos lá. Eu vou dar minha dica então, que já me gritaram aqui no ouvido. Pessoal, bom, hoje é dia 2 de maio, hoje é sábado, e ontem completaram-se 26 anos da morte do Ayrton Senna, naquele acidente trágico em Imola, né? Aquele fim de semana terrível que começou com a batida do Rubinho, que ele quase morreu. Depois, no sábado, morreu o Ratzenberger, o piloto austríaco. E no domingo, aquele 1º de maio, quando muita gente fala que a Fórmula 1 morreu para as pessoas, mas não foi assim, não. Então, eu recomendo para vocês o documentário Senna, um herói brasileiro, que está também na Netflix, foi lançado em 2010, contando toda a trajetória do Senna, desde o começo na Toleman, na Fórmula 1, passando depois pela Lotus, depois pela McLaren, a briga com Balestre, com Alan Prost, até a chegada naquele fatídico ano de 94, em que ele abandonou todas as corridas, abandonou no Brasil, abandonou no GP do Pacífico em Aida, e aí naquele fim de semana, na 6ª volta, infelizmente, acabou batendo na Tamburello. Mas é um herói brasileiro, um herói do esporte brasileiro. Recomendo vocês para lembrar um pouquinho da memória do nosso queridíssimo Ayrton Senna da Silva. Seu Ronei,
Ok, valeu, grande Acabou? programa, grande programa. É enorme, Já né? vamos começar a preparar o do próximo final de semana aí. Já. Né? Então até semana que vem, senhor Até Ronei. semana que vem, um abraço a todos, bom final de semana. Valeu, Matheus Adam. Um abraço, Vitor. Um abraço, Ronei. Seu Ronei, né? Mais respeito, né? Os amigos dele não gostam que chame de seu Ronei, não. Você tá velho, Ronei? Que isso? Vambora. Eu não posso fazer nada. vamos em Até frente, semana que vem. Vamos em frente, né? Tchau, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Todo sábado, 11h30, tem os Donos da Bola. Siga a gente no Instagram e essa edição já está na íntegra no YouTube e no Facebook. Um abraço, até segunda-feira, 18h50 no Band Cidade. A gente se vê. Até mais.